Muito boa noite, queridos amigos do Nerd em Pauta. Aliás, do Facebook. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, mascote. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo jóia. Eu tô aqui na minha skin curtindo a quarentena, né? Um roupãozinho aqui de boa, tranquilo. E espero que você em casa também esteja em quarentena, isolado, como manda as recomendações dos órgãos de saúde especializados nesse tipo de situação. Ok? Tanto quanto possível. Sim. Fique o máximo que você puder em casa. Minha live sumiu aqui. Eu estava vendo a nossa live e a minha publicação foi para outro lugar. Mas a gente vai falar hoje de alguns programas interessantes. Você deve ter visto aí nos spoilers que a gente mandou, no spoiler que a gente soltou, as capinhas de alguns títulos que nós vamos falar. Então aproveite, manda a sua dúvida, manda o seu comentário a respeito de Você Nem Imagina, Harley Quinn, o desenho, a série animada da DC Universe, e Re:Zero, Laços Congelados. Então, se você quiser fazer algum comentário sobre esses assuntos, que são os assuntos majoritários da live de hoje, já pode começar com seus dedinhos frenéticos aí no teclado, que a gente vai responder tudo que a gente conseguir. Certo, mascote? Isso daí. E já dando aqui uns boa noites pro pessoal que está assistindo a gente, um boa noite pro Cassiano, que para não perder seu posto, para defender seu posto de first, já chegou antes mesmo da live efetivamente começar, já estava reclamando da demora. Nosso editor mandou vocês se catar, Cassiano. Um beijo especialíssimo para minha querida Pietra Rodrigues. Olha aí, que fofinho. E um abraço aqui para o Anderson Zambaldi, nosso super fã, está aqui conosco mais uma vez. E ele já manda um boa noite com uma notícia peculiar, não sei. Vamos tentar ter uma boa noite mesmo com a notícia ridícula que alguns asos brasileiros passaram a exaltar John Galt, quase 100 All-Stars em 2 estados. O egoísta mor da literatura mundial. KKKKK. Cara, eu vou confessar que eu não tô sabendo de nada disso não, mas eu vou pesquisar, hein? Certo. Eu preciso saber quem é... Se você não souber, Marcos, por favor, me perdoe a ignorância e responda. Quem é John Galt? Então, não faço ideia quem seja. Mas a gente pesquisa, tá bom? O Cassiano quer um beijo. Ele falou que se ele não ganhar um beijo como a Pietra, ele vai dar rage kit da live. Ah, tá bom, Cassiano, seu carente. Um beijo na sua nádega esquerda. Olha só, o Caio concorda conosco que o editor tá certo, acredito que seja sobre o comentário para o Cassiano. O Anderson Zambaldi chamou você de mascote que gosta de anime. Vocês já falaram de The Seven Deadly Sins? Maravilhoso. Gatinhos apaixonados. Cara, eu não lembro se a gente falou de The Seven Deadly Sins. Creio que não, mas... Eu também creio que não, mas dificilmente a gente vai falar, porque eu fiquei sabendo que deu uma caída grande aí de qualidade, e se eles não retomarem... A primeira temporada ela é bem produzida, e ela tem uma história divertida. Os etis eu acho que são bem descartáveis, mas veja bem Japão, né? Como diz o filho do Sr. K. E a segunda temporada, eu não gosto muito dela. A terceira temporada eu não quis ver, porque eu vi o que estava sendo feito e deu uns arrepios. Mas se o Anderson tá falando aqui que gostaria que a gente falasse, eu procuro aí assistir a terceira temporada e podemos vir sim a falar desse anime que divide opiniões. Exato. E tem uma série que eu também, já falando de spoilers, aí que a gente pode falar no futuro, estou aqui com a Senhora Mago, né, em quarentena, isolados, e estamos assistindo uma série muito interessante que pode vir a aparecer aqui no Nerd em Pauta mais cedo ou mais tarde, tá? É uma série que envolve, entre outras coisas, uísques, charutos, cavalos, navalhas e muito cigarro. Ah, e boinas. Também tem boinas. Mas é isso. Não vamos falar sobre... Ok? Tá tendo uma flame war ali no chat contra The Seven Deadly Sins. Vamos deixar os nossos espectadores se entenderem. Enquanto isso, você que está aí assistindo, a gente já vai entrar no assunto, a gente já vai falar sobre os filmes e séries que nós trazemos hoje para os comentários. Mas eu gostaria que você aproveitasse
e curtisse esse vídeo, dá uma puta força pro nosso trampo, essa curtidinha, tá? E compartilha com seus amigos, né? Fala assim, olha, conhece algum amigo que gosta desses filmes, dessas séries que a gente vai comentar hoje? Chama ele para assistir, compartilha o link com ele lá, amigo, amiga, ou inimigo também, sei lá, às vezes a gente consegue, né, mascote, unir as pessoas atrás de um ódio em comum. Exato. A gente vai falar de DC, hein? Então pode ser que tenha um hate aí ou não, sei lá, vamos ver. Mascote, você quer começar a puxar o primeiro assunto? Só um minutinho. Aqui, o Anderson Zambaldi respondeu quem é o John Galt. Apenas coloque no Google a pergunta. O livro é bom e é bem conhecido. E essa é a pergunta que ronda todo o livro, A Revolta de Atlas. Vamos procurar aqui, ainda bem que eu estou munido do meu super navegador consumidor de memória RAM. E enquanto o querido Marcos faz aí sua pesquisa, então eu vou tragar o primeiro tema de hoje. Trago para vocês este filme original da Netflix, que no Brasil é chamado de Você Nem Imagina. É um filme de drama e história de amadurecimento norte-americano, escrito e dirigido por Alice Wu. O filme é estrelado por Lee Lewis, Daniel Diemer, isso? Alex Lemier e Colin Cho. O filme foi lançado em 1º de maio de 2020 pela Netflix. É bem recente. Exatamente. Vai fazer um mês aí que ele foi lançado, embora ele deve ter sido produzido antes. Mas vamos falar sobre... Antes da gente comentar sobre esse filme, eu quero, como eu disse com o mascote por trás das câmeras, a gente precisa trabalhar essa pauta com um pouco mais de maturidade e seriedade, tá? Então, assim, eu vou tentar ser o mais correto possível com essas avaliações, tá? A história desse filme gira em torno da Ellie Till. Ellie Till é uma sino-americana, tá? Se não me engano, na verdade, ela nasceu na China e se mudou com o pai muito criança para os Estados Unidos. Eles moram, se não me engano, na região de Squamish, uma cidade de interior extremamente pequena, com seus arquétipos e clichês bem conhecidos e estabelecidos, tá? Ela faz uma baita grana extra vendendo trabalhos para os seus colegas de escola, porque ela não é um gênio, mas ela é aplicada, tá? Ela é muito esforçada e dedicada, não só com as coisas da escola, como com o seu pai e, inclusive, com o trabalho do pai dela, que é ela que faz também. A primeira coisa que eu fiquei pensando durante o filme é, ok, essa menina, ela faz o trabalho dela, o trabalho dos outros, ela assiste filme com o pai, ela trabalha no lugar do pai, em alguns momentos ela come e todo o transporte dela é por meio de bicicleta. Eu acho que o dia dela tem pelo menos 72 horas. Você não vai fazer nenhum comentário, mascote? Me ajuda aí, pô. Desculpa, eu tava dando uma olhada na pauta, eu não peguei a... Fica tranquilo. Então, o que acontece com a Ellie? Ela é contratada, com muitas aspas aí, pelo rapaz chamado Paul Mansky. É um cara meio lento das ideias, mas tem um coração muito bom e é um rapaz muito simpático, muito gentil com as pessoas, tá? E ele quer conquistar uma colega deles da escola chamada Aster Flores. Uma garota, teoricamente, né, aos olhos do Paul, muito linda, muito inteligente, e é basicamente isso que ele usa para descrever a menina. Ele é apaixonado por uma menina porque ela é linda e inteligente, para ele isso basta. Acontece que Ellie Till, a contratada para fazer esse romance entre os dois, ela é homossexual e secretamente apaixonada pela Aster Flores. E essa trama vai girando em torno desse amadurecimento da Ellie Till em relação ao que ela sente, né? E como ela lida com isso em meio à ética, que eu noto uma ética muito profunda na relação, por assim dizer, contratual entre ela e o Paul. Parece que ela se abstém completamente em detrimento do seu contratante, ao ponto de trocar mensagens com a Aster como se fosse ele, através de aplicativos de mensagem, e se fingindo passar por ele.
e gera aí os conflitos que a gente já espera de um filme de relacionamentos como esse. Só que ele é tratado, como eu disse, o filme trata toda essa história com muita maturidade, muita responsabilidade e de uma forma muito bonita e sensível. Exatamente. Concordo com todos os pontos, Marcos, mas para mim eu achei um problema nesse filme. Ele é real demais, cara. Diferente de um filme típico, ele não vai ter um grande clímax ou, sabe? Ele é uma história muito pé no chão. E isso aí faz o filme ficar até um pouco lento em alguns momentos, sabe? Acaba sendo um pouco arrastado você assistir ele, apesar de não ser um filme muito longo. Pelo menos eu me senti assim. Não sei você. Desculpa, agora era eu que estava lendo o chat da live. Tá falando, achei o filme um pouco arrastado, sabe? Ele é muito longo e ele é muito real. Ele, assim, é quase uma história que realmente poderia ter acontecido com alguém, porque ele não vai ter um grande clímax, sabe? No GugaCast eles brincam muito, né, sobre as histórias de verdade, tipo, elas não têm um grande clímax e terminam de forma como você está esperando, como que o andamento sugere. Não, eles terminam de forma bem diferente, às vezes bem chata. Reza a lenda que a diferença entre a realidade e a ficção é que a realidade não precisa fazer sentido, né? Exato, é uma frase bastante citada. Esse filme, eu não achei ele longo, porque, como já diz a classificação, ele é um filme de amadurecimento. Então ele vai ter é como se você estivesse aprendendo um jogo, ele tem um arco de aprendizado, um arco narrativo que você vai precisar acompanhar e desenvolver ele junto com a história. Então ele dá essa impressão de ser longo, mas eu achei ele até bem conciso e até que sintético em alguns aspectos, né? Como eu disse, ele traz clichês pré-prontos. O Polanski é aquele... parafraseando uns nerds que a gente gosta, parece um cara criado pela avó, sabe? Grandão, bobalhão, mas muito puro, inocente e gente boa. Ele é aquela representação bem típica do cara, pessoa do interior, né? Que é inocente, ela é meio bobalhona. Ele até tem uma fala truncada. Né? Ele até tem uma fala truncada, como se ele não falasse muito, como se ele tivesse medo de falar. Passou agora há pouco aí no trailer uma cena dela tocando violão no show de talentos da escola, mas o que eu queria lembrar, na verdade, é que as brincadeiras idiotas que fazem com ela, né? Porque o nome dela é Tio, e os caras ficam imitando Tchu-Tchu como se fosse um trem, porque ela trabalha numa estação de trem. Então, assim, os clichês, né? O clichê do babaca popular da escola, os amigos babacas do popular da escola, a menina top da escola que todo mundo quer ser igual, que todo mundo gosta, e é bonita, e é tudo, né, perfeita, etc. Sim. Então você tem aqueles clichês, aqueles arquétipos que não foram mal trabalhados. Eles foram colocados ali para você pular etapas da trama. Você não precisa conhecer cada personagem, você já sabe que papel cada um ocupa. Então eles se concentram na Ellie. Assim, quando você termina o filme, é como se você estivesse dentro da mente da Ellie. Você conhece tanto da história dela que você entende tudo que está acontecendo ali. Entendeu? Você está inserido na história da forma mais completa possível, na minha opinião. A Ellie é um personagem que vale a pena elogiar, porque eu achei muita ousadia na criação dela. Ela pegaram uma atriz chinesa, né? Ela é uma personagem chinesa. Ela é muito inteligente, só que ela tem problemas de socialização, bem uma característica bem típica de pessoa de nerds, né? Em filmes. Ela é engraçada a história dela, porque ela é ateísta, mas ela toca numa igreja porque ela sabe tocar piano, e aí o pastor, né, gosta muito dela por causa disso. Tem essa questão da sexualidade dela, que não é tão trabalhada assim no filme. O trailer me fez pensar que seria uma coisa muito mais rápida, mas é bem lá pro final do filme que isso vai realmente começar a ser mais trabalhado, né? Que talvez tenha gerado em mim um pouco essa frustração, porque eu estava esperando um arco um pouco maior sobre um arco um pouco maior de romance, mas realmente o próprio filme fala, né, que ele não é esse tipo de história. E aí lá pro final ela vai entender que ela é lésbica. O tempo todo no filme ela
critica histórias românticas, ela critica a procura por um romance e tudo mais. E aí no final do filme ela tá nesse dilema, né? Que ela tá apaixonada, ela quer ir atrás, mas ela não tem coragem, ela tem medo, o que é muito natural, na verdade, né? Uhum. E no final do filme ela finalmente faz o que muita gente fala para ela fazer, que é vai procurar sua vida em outro lugar, porque ela é muito inteligente, ela é muito acima da média, né? E enquanto todo mundo na cidade, tipo, tá bem vivendo nesse interior. Essa cidadezinha que eles vivem, ela é tão, perdão pela palavra, mas ela é tão merda que o time de futebol da escola perde, mas perde muito feio numa partida de futebol, mas porque fez 6 pontos, tipo, a galera tá comemorando. Exato. É esse o nível de normalidade dessa cidade. Tem uma cena que os amigos da Aster estão se divertindo, fazendo algo que eles aparentemente fazem com muita frequência, que é competição de atolar a caminhonete. Eles são uns playboys babacas da cidade, já vão com as caminhonetes num ponto com barro e ficam jogando barro para trás com a caminhonete. E saem gritando, e aí tem a cena que o líder deles sai da caminhonete gritando que é o rei da lama. Aquilo me mostrou assim, qual a diferença de cultura e visão de mundo que tanto a Aster quanto a Ellie compartilham em relação aos seus conterrâneos, né? Isso fica muito nítido em vários momentos do filme. Bom, falamos, comentamos sobre o filme. Deixa eu ler aqui alguns comentários dos nossos espectadores, tá? Claro. O Anderson, o Michael Luiz entrou, está nos assistindo já faz um tempo. O Rodrigo Alazão também. Salve, Michael. Salve, Rodrigo. Salve, Michael. Guilherme Pedroso também mandou um abraço aqui pra gente. Salve, Gui. Valeu, mano. Fala, Gui. Beleza, cara? Saudades aí do estúdio, hein, mano? O Anderson também continua recomendando a leitura. Eu descobri que o nome do livro é A Revolta de Atlas, que foi lançado no Brasil também como o nome Quem é John Galt. E aí, agora eu fiquei muito curioso de ler sobre isso, tá? Continuando aqui, o Guilherme mandou também um desculpe o Caps, que ele mandou em Caps pedindo desculpa pelo Caps. É isso aí, Guizera, tamo junto. O Cassiano fez uma piadinha aqui, maturidade e seriedade. Tô saindo então porque não sei fazer isso. Quer fazer algum comentário, Davi? Não, é verdade. Ok, fez um comentário. O Anderson Zambaldi disse que viu o trailer desse filme, bom saber, vai assistir. Ele gostou da nossa dica, então. E aí o Cassiano fez um comentário muito semelhante ao meu a respeito do gerenciamento de tempo da L2. Aí ela faz trabalho, vê TV, só anda de bike, estuda e ainda tem tempo para namorar. Preciso aprender a gerenciar meu tempo igual a ela. Não é que ela namora, tá? Mas a gente entendeu. Então, o Kennedy Miranda também entrou, dá um salve para ele, Davi. Opa, salve, cara. Beleza, mano? Salve, Kennedy. Então vamos lá, Davi. Análise e nota para Você Nem Imagina. Você Nem Imagina, ou como vocês devem estar vendo aí na live, o nome em inglês, The Half of It. Isso. É um filme muito maduro. Um filme bastante interessante de assistir. Eu gostei muito dos personagens. Mas como eu falei, eu achei que ele é um pouco arrastado. Pelo menos eu senti isso, sabe? Tipo, e principalmente quando o rapazote ia falar com o alvo romântico dele, eu sentia muita vergonha alheia, porque ele é muito tapado. Nossa. Você entende que assim, ele na verdade é super inocentão, né? Ele é bem sujeito, ele é bem capial. Mas a relação que ele desenvolve com a Ellie é muito boa de ver, né? Eles têm uma amizade muito verdadeira ali. Quando ele percebe, quando ele entende, enfim, que ela é homossexual, que ela tá apaixonada pela mesma garota que ele, aí, tipo, no primeiro momento ele fica revoltado, mas aí ele vai pesquisar, porque ele fica revoltado principalmente porque pessoa de interior é muito religiosa e todo mundo sabe como é que é isso, né? Não preciso explicar aqui o que acontece. Nossa, essa cena, né? O legal é que o intervalo é pequeno. Você está comentando daquela cena e quando ele descobre isso, ele simplesmente fala para ele: você vai pro inferno e vai embora. Só que você nota que ele não fala aquilo com ódio. É uma constatação. Para ele aquilo é um fato, entendeu? Você vai pro inferno. Sim. E ele vai embora.
Aí ele pesquisa, tal, etc. Dá aquele show inútil na igreja que não vale para nada. Mas no final ele volta a ser aquele grande amigo da Ellie, porque ele entende que não é uma escolha dela, assim como não é dele, que é natural e que ela não é uma pessoa diferente por causa disso. E algumas cenas, poucas cenas depois, ele volta naquela relação de amizade que ele tinha com ela. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. Isso daí. Então temos aí momentos legais. A cena final é muito divertida, porque ele faz referência a um clichê que eles comentam durante o filme, né? Uhum. Que mostra a diferença de visão que a Ellie e ele têm sobre o amor e sobre tudo mais. Mas, sinceramente, eu vou acabar ficando com o que o Anderson Zombaldi aqui comentou. Pelo jeito, vai ficar na média de 3 selos. Isso mesmo, Anderson. A minha nota você acertou. Eu dou aí meus 3 selos para Você Nem Imagina. Um filme bom de assistir, muito bem feito. Nos aspectos técnicos não há muito o que reclamar, né? Talvez eu espero um dia ver a Netflix fazendo um filme, uma ambientação um pouco menos interiorana para economizar nos aluguéis. Quem sabe um dia. Mas sim, 3 selos, mas 3 selos de assista, porque vai valer muito o seu tempo. Excelente. Bom, para minha análise, é como eu disse, o filme ele é maduro, né, como a gente já comentou, ele é muito sensível, ele pega aquela fórmula, tá? Vamos assumir que todas as histórias já foram contadas e pelos gregos há muito tempo atrás. Então, todas as histórias que nós vemos agora são novas roupagens, novas visões, às vezes atualizações e às vezes não, de histórias mais clássicas, tá? Então, essa história é aquela história clássica do pessoa tímida, mais apaixonada, conhece pessoa super popular, famosa, etc., que é muito boazinha. Aventuras e desventuras depois, as duas pessoas se encontram e se apaixonam. E mesmo isso, ele quebra no final do filme. Tá? Ele traz essa fórmula, ele revitaliza ela de várias formas diferentes, tá? Revitaliza inclusive o final, que me surpreendeu o final. E, cara, eu gostei, tá? Vou dar 4 selos de a melhor parte. E se você não entendeu o que eu quis dizer com isso, assiste esse filme, porque é uma das cenas mais tocantes desse filme, né? Que faz parte com o passado da Ellie. Beleza? Então, aí, ó, 4, 3, 7, dá 3,5 aí. Eu acho que na escala Nerd em Pauta é um filme que vale a pena você assistir. Aproveita que o final de semana tá chegando, junta com o mozão e assiste esse filme com pipoca e refrigerante, hein? Isso daí, pessoal. Vale a pena para assistir esse filme. É um filme importante, eu diria, de se ver. Sim, sem dúvida. E falando ainda de mulheres, tá? Falando ainda de mulheres fortes, antes de falar de mulheres, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para, se tiverem um tempinho aí, acabou na última terça-feira a série de lives com a aventura Tormenta RPG, a Ressurreição Profana. A Ressurreição Profana, narrada pelo nosso querido Mascote. Tá? Ele narrou uma aventurazinha, três sessões pra gente. Eu, Arauto, Deusa Bêbada e o Vitor jogou com a gente. O Vitor do podcast Meia Hora, que você também precisa ouvir, é muito bom. E do História para os Brothers, que também é muito bom. E acabou a aventura nessa última terça-feira. E eu gostaria de convidá-los para ir no canal da Hexatons. Se o editor quiser jogar o link, jogar o endereço em algum lugar da nossa tela aqui, ele pode ficar à vontade. E acabou. Só que, para ter mais, eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Preciso que vocês vão lá, ou no RPG do Templo, ou na página do Templo da Deusa Bêbada, ou nos vídeos do YouTube. Comenta, compartilha, curte, joga para os amigos, espalha a palavra e fala: eu quero mais. E aí, ou o Mascote, ou eu, ou o Arauto, traremos novas aventuras, de preferência às terças-feiras, mas se a comunidade decidir um horário melhor, a gente se encaixa, não é? Isso aí, pessoal. Peçam por mais episódios, porque eu narrei uma aventura, mas é tipo a primeira aventura de uma campanha que eu já narrei antes. Estou narrando pela segunda vez, dessa vez com modificações. Peçam lá, porque eu ainda não consegui matar nenhum jogador.
No caso, nenhum personagem, né? Os jogadores eu não quero matar. Isso aí, ele quer ter uma chance. Ó, tem alguém nos assistindo, Mascote, mas por algum motivo não apareceu aqui na live, tá? Mas ele me mandou mensagem agora aqui no WhatsApp, tirando uma onda do meu Ressurreição Profana. E, pô, Renan, aparece na live aí pra gente trocar ideia, mano. Deixa eu ver aqui, tivemos mais alguns comentários. O Arauto mandou o link do canal do YouTube da Hexatons. Então, olha aí nos comentários, pessoal, dá uma curtida lá nesses vídeos. O Cassiano e o Anderson trazem perguntas semelhantes. O Cassiano pergunta, que mozão? E o Anderson Lambaldi, e quem não tem mozão, faz o quê? Anderson, espero que nós tenhamos uma relação de amizade boa o suficiente para falar assim, olha, o Cassiano também não tem mozão. Quem sabe? Joga uma ideia nele. Não, tô brincando. Quarentena, não tem mozão, não conseguiu mozão antes da quarentena, espera a quarentena acabar. Fica em casa. Vamos trazer o próximo assunto. Antes eu quero mandar aquele salve, aquele abraço, aquele saudade especial de uma grande ex-aluna minha, a Daniele Barbosa, que entrou na live e está nos assistindo. Dani, um abraço forte, sucesso para você nessa vida aí. Salve, Daniele. Então vamos trazer esse anime. Não é anime agora. Pode ser também anime. É um desenho animado de uma personagem muito forte, muito sagaz, perspicaz e completamente doida. Estamos falando do desenho animado da Arlequina. Vamos lá, vamos falar desse desenho aí. Eu tinha, na hora que eu fui fazer a análise, que eu fui digitar a análise desse filme, ai, cara, eu coloquei uma frase, mas eu tirei, porque eu não quero falar isso aqui para não soar, porque vai soar muito esquisito. Mas vamos falar. Eu acho que você sabe, né, qual frase, aquela que eu comentei dos clichês masculinos dessa série. Mano, essa série é uma websérie de comédia adulta americana baseada na personagem Harley Quinn, ou Arlequina, tá? Criada pelo Paul Dini e Bruce Timm. Mano, essa Arlequina ela foi criada como um personagem anexo, personagem acessório para um episódio de Batman, a série animada, lá dos anos 2000. Se não me engano, 2001, 2002. E de lá para cá, ela foi ganhando uma relevância no universo da DC tão grande, os fãs se apaixonaram tanto, primeiro pela doentia relação entre ela e o Coringa, e depois pela personagem em si. Ela ganhou um filme recentemente, a personagem Arlequina, uma continuação de Esquadrão Suicida, e eu acho que o Mascote pode dizer melhor sobre esse filme, que eu ainda não consegui ver. Aves de Rapina? Mas a gente fala depois. A gente pode comentar sobre ele. É um filme bom. Muita gente fala que é horrível, caramba. Eu gostei do filme, eu não achei ele terrível. Então tá bom. Então, gostou, então já é um começo. Eu não sei o quanto o Davi é de gostar facilmente das coisas. Bastante, mas isso não vem ao caso. Certo. O desenho estreou em novembro de 2019 no canal da DC Universe. Eles têm um streaming, né? Agora, isso. Uma coisa assim. Por enquanto só tem nos Estados Unidos esse serviço de streaming, mas logo chega aqui para o Brasil. Não sei quando. Quando nós soubermos informações, nós disponibilizaremos elas para vocês. Caso você esteja se perguntando como é que eu assisti se não chegou no Brasil, é fácil, eu estou em Nova York. Exato. Eu estou em Dublin, na Irlanda. Uhum. Porque eu estou assistindo aquela série. Exato. Ela foi escrita e produzida por Justin Halpern, Patrick Schumacher e Jim Lowry e segue as aventuras da Arlequina, sua gangue que ela monta ali ao longo do desenho, e sua melhor amiga, Era Venenosa. Ela foi renovada e a segunda temporada estreou agora em abril de 2020. Não sei se ela vai ter uma terceira temporada, ainda não tem informações. Deixa eu dar uma lista aqui eu não vou falar todos os atores, porque não tem muitos atores famosos fazendo vozes para esses personagens. Mas nós temos Kayleigh Cuoco, sabe de quem eu tô falando, Mascote? Sei, da nossa querida Paige, de Big Bang Theory. Exatamente. Só que ninguém fica batendo na porta, Arlequina, quer dizer, ainda não, né? Pô, mas podia, ia ser engraçado. O Jason Alexander, ele fez aquele gordinho do Seinfeld, manja? E os outros já não sei quem são. Ok. Ele faz o Cyborgman. O Jay Bagsmove, que fez o Manny em Todo Mundo Odeia o Chris, faz Frank a Planta. O Alan Tudyk, para quem conhece, ele fez o Watt, um dos melhores amigos do personagem do Heath Ledger em Coração de Cavaleiro. Lembra? Isso eu lembro.
que é o Ruivinho. Aham. Então, ele faz a voz do Coringa, do Cara de Barro, do Homem Calendário, do Dr. Trap e do Rei dos Condimentos. Muita voz, né? Poucos papéis, né? Pouquinho, é só um ator que faz tudo isso. Isso não é bom que ele ganha incomum. mais. Os Simpsons também têm atores que fazem várias vozes. É verdade. E acho que mais recente também, assim, é mais recente entre aspas, porque Simpsons existe até hoje, mas como é que chama? O Ricardo Mortadella, o Rick e Morty, ele também tem atores que fazem várias vozes. Acho que, se não me engano, o ator que faz a voz do Rick faz a voz do Morty também, né? Inclusive. Não tenho certeza, mas por falar em vozes de personagem, quem ganha é Irmão do Jorel. A gente vai falar mais de Irmão do Jorel aqui qualquer hora, mas é uma animação brasileira onde o desenhista da animação faz todas as vozes. Ele faz todos os personagens. O editor aqui, o editor pulou, eu vi ele pulando aqui pelo fone de ouvido. Irmão do Jorel é muito bom, ele merece um trabalho aqui bem legal, inclusive com as teorias por trás de Irmão do Jorel, que tem muitas. Beleza? Vamos lá, vamos falar aqui, ó. Tem alguns comentários interessantes para a gente ler, tá? Antes da gente partir para análise nota, vai pensando, ou você quer fazer mais algum comentário sobre a série? Na verdade, alguns comentários, né? Para começar, se você for assistir Aves de Rapina, tire as crianças da sala. Não é uma animação infantil. Aves de Rapina não, Arlequina. Aves de Rapina é quase a mesma coisa, né? Só que o desenho fez um trabalho melhor do que o filme. Sim. Porque, a curto e grosso modo, a gente vai ver o que nessa animação? A Arlequina abandonando o Coringa. Mas a animação ela tem uma linguagem muito ácida, ela tem um humor muito sarcástico, né? E ela pega personagens e suas personalidades e extrapola elas em um nível que fica uma coisa muito parodiada. Ou até mesmo, dá aspectos meio absurdos para os personagens. Claro, eu não conheço os personagens originais nas HQs, eu não sei dizer até que ponto certos aspectos são só extrapolações ou até exageros. Por exemplo, você pega o Superman, que vai aparecer em determinado momento, e ele é escoteirinho no máximo, né? Pegaram a chave de escoteirinho e colocaram no máximo que dava. Então ele é super bonzinho, sorri o tempo todo, é super gentil. Você pega alguns personagens que são mega parodiados, principalmente os vilões, que são umas piadas ambulantes, né? Sim. Eu gosto muito das várias alfinetadas que ela dá em questões machistas nas HQs, né? Por exemplo, as poucas heroínas e vilãs que existem, né? Tem até uma vilã que ela comenta que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma vilã super poderosa e tal. Ela estava ganhando muito destaque e ela se destacou tanto que uma hora resolveram dar um jeito de vez nela, porque ela comenta, vilãs podem ter destaque, mas não mais do que os vilões. Exato. Eu sei de quem está falando. É a Rainha das Fábulas e a prisão dela foi ser transformada no livro de taxas do livro de taxas contábeis fiscais, alguma coisa assim, dos Estados Unidos. Ela foi aprisionada no formato de livro pela Zatanna. Exato. E aí ela faz esse comentário que as mulheres podem ser vilãs, mas não podem ter mais destaque que os homens, né? Exato. Mesmo ela sendo muito mais poderosa do que praticamente todos os vilões que aparecem até o momento. Eu gosto muito de algumas piadas que eles fazem, né? Por exemplo, a Era Venenosa ser uma ecoterrorista, e aliás, acho que eles classificam ela chamam ela de assassina, coisa assim, ela fala, não, eu sou mais uma ecoterrorista, né? Porque meu rolê é defender a natureza. E tem alguns momentos em que a Arlequina tá conversando com ela, e assim, eles dão uma subvertida no gênero, né? E a Arlequina fala de cometer maldades e atrocidades variadas com uma tranquilidade, uma banalidade que às vezes surpreende. E aí ela tá falando assim, agora eu tô aqui com a Era, planejando meu próximo ato maligno, aí a Era Venenosa. Não, a gente vai protegendo umas plantas de um vazamento químico. Isso não é realmente mal, entendeu? Ele questiona essa visão da Era Venenosa como uma vilã, quando na verdade tudo que ela faz é proteger a fauna, a flora, maldita confusão, a flora do seu entorno, entendeu? Meio ambiente. Então, assim, ela é muito engraçado que ela fala, eu não sou má, eu só protejo as plantas.
Tá certo que ela vai de uma maneira meio extrema, mas isso aí é... Sim, os fins justificam os meios. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Anderson deu uma risadinha agora há pouco, provavelmente sobre aquele meu comentário dele falar com o Cassiano. Falou um veste, e acho que ele gostou da piada, então tamo junto. Daniele Barbosa agradeceu o meu abraço a ela, também disse que tem saudades. O Anderson disse que é melhor ver o filme só e depois, como não tem mozão, deixa pra lá, eu não vou terminar. O Alisson Aliendelli que entrou, o Alisson ele é DJ, é um brother, um conhecido meu. Fala, Alisson, beleza? O Bruno conectou agora há pouco também, e a Deusiane bêbada finalmente, deve ter acordado da ressaca do uísque ontem. Boa noite, Deusiane, seja bem-vinda. Salve, Bruno e Deusiane. Vamos lá. O Anderson fala o seguinte também sobre o desenho da Arlequina. O desenho pode até ser bom, mas não é bom essa coisa toda em cima da Harley. Isso é ruim para o personagem a médio e longo prazo. Vide a bomba do Aves de Rapina. Eu acho que ele é do time que não gostou do Aves de Rapina, mascote. Sim. Será que não é bom mesmo, Anderson? Porque, assim, tem personagem ganhando visibilidade o tempo todo, mas isso aí não é necessariamente ruim para eles. Né? Eu acho que ele quer dizer o seguinte: quando um personagem fica muito em voga, todo mundo quer explorar a imagem desse personagem, a história desse personagem, etc. E acaba fatigando a ideia do personagem. Né? Mas não sei, eu não sei, eu não posso analisar. Eu não achei o desenho ruim, muito pelo contrário, é uma animação simples como as animações clássicas da Warner, né? Que tem um cenário estático e os personagens se movem, uma coisa ou outra só se move. Dá para ver essa diferença, né? Lembra muito os desenhos da Hanna-Barbera, que tinha aquilo que parecia um fundo estático copiado à exaustão e só os personagens tinham movimentos ou eram redesenhados a cada quadro. Exato, a diferença é que não tem uma faixa mais clara na parede, que é claramente alguma coisa que vai se mover, vai abrir uma passagem, né? Exato. Os personagens são extremamente divertidos, principalmente os personagens do núcleo central, né? Que é a Arlequina, o Tubarão Rex, o Cara de Barro, o Psycho e a Era Venenosa. Né? Destaque aqui, na minha opinião, pro Cara de Barro, né? Que tem uma mania de ator, ele gosta de atuar, ele fala cheio de trejeitos, né? E pro Psycho, que ele fazia parte da Legião dos Vilões, né? Da Liga dos Vilões. E ele é expulso porque ele faz um comentário, ele faz uma ofensa machista. Ele faz uma ofensa misógina, né? E aí todo mundo fica putaço com ele. Tipo, é muito irônico, né? Porque até tem uma reunião com o Lex Luthor, que é declaradamente um vilão e tal. Ele fala, não, nós vilões não queremos ter esse tipo de imagem. Tipo, é muito engraçado toda a grande paródia que eles fazem, né? Tipo, os vilões têm visibilidade, aparecem em programas, dão entrevistas. Cara, são vilões. Exato, é por isso que eu disse que eles subvertem o tema. Você não espera que eles tenham uma boa atitude em momento algum para nada. Exato. E aqui um destaque também para a planta de estimação da Era Venenosa, não vou lembrar o nome dela agora. Frank, né? A planta carnívora, cheia de 3G, é muito um personagem muito divertido, porque ele é mega sarcástico, fica tirando sarro dos outros o tempo todo. Tem uma fala mega rebuscada, é muito divertido o personagem. Muito bom mesmo. Vamos lá, o Anderson concordou comigo, disse que que fadiga é uma boa palavra, afinal, não é nenhum Batman ou Super-Homem que pode vir do jeito que for. Calma lá, né, Anderson? Não é. A gente assistiu Batman vs Superman não tem muito tempo e a gente viu que não é assim, bagunçado. Então, não pode jogar um Batman e um Super-Homem de qualquer jeito assim, não. Vamos falar daquela porcaria daquele Superman O Retorno? Ou daquela tranqueira do filme da Liga da Justiça, que vai ter o Snyder Cut, que muita gente tá muito feliz, mas eu tenho certeza que vai ser outra bosta. É isso aí, venha compartilhar seu ódio aqui conosco no Nerd em Pauta. Mascote, então vamos falar do corte do Zack Snyder Cut outro dia, porque agora eu quero a sua análise e nota para Arlequina. Arlequina, muito bem. Essa animação cara, era espetacular, mano. Se você gosta de DC, assiste, velho. É muito divertido você ver, como o Marcos falou, a subversão que é feita com os personagens, com os clichês da própria DC, com as situações e tudo mais, até como heróis e vilões são mostrados de uma forma bem divertida, né? O Robin
é uma criança irritante, o Batman é tipo aquele cara solitário, mas é mega solitário mesmo. Frio. Frio, exatamente. Sem sentimento nenhum. É bem engraçado. A relação do Coringa e da Arlequina acho que é uma das melhores coisas, né? Porque o tempo inteiro ele tenta sacanear ela acaba caindo, aí ela se toca, fica putaça e larga ele de novo. Cara, vale 5 selos, não tem como dar menos que isso para essa animação. Excelente. Vale se você tiver maior que assistir legalmente. Né? Olha, eu vou ler a minha análise aqui, hein? Que eu faço essas análises, tá, gente? Eu escrevo com calma, penso na obra, não é bagunça aqui, não. Bom, divertido, ácido e completamente feminista. Os personagens masculinos são clichês reduzidos ao absurdo. 5 selos de proteger as plantas não é realmente fazer mal. Cara, é tudo aquilo que a gente já disse. E como eu falei, se você puder acessar a plataforma da DC e conseguir contato com esse material, ou der o seu jeito, a gente não se importa com isso. Quer dizer, a gente se importa, mas a gente não vai julgar nem criticar. Cada um faz o que quiser da própria vida e arque com as consequências do que fizer. Vale a pena, essa série é muito divertida, ela abre nossos olhos. Se você tem a masculinidade frágil ou tem uma misoginia latente aí, cara, assiste. Eu ia falar, fica longe, mas assiste, que vai te ajudar a mudar um pouco seus pensamentos. Ele ajuda a gente, pelo menos a mim, enquanto homem, a rever alguns conceitos, comportamentos e atitudes, porque ele te dá uma outra visão. Né? Como a série é completamente centrada na Arlequina, todos os personagens interagem com a Arlequina em algum momento. Eu estou mais ou menos, acho que no 8º, no 9º episódio da primeira temporada. É muito difícil algum personagem aparecer longe algum personagem secundário aparecer longe da Arlequina. Ela consegue ter mais espaço de cena do que um protagonista tipo Batman ou Super-Homem teria no mesmo desenho. Então é bem legal para a gente rever alguns conceitos e enxergar o mundo com outro olhar, tá bom? Então 10 selos, né, 5 selos de média significa vá para Nova York assistir Arlequina. Exato. E fica aqui a minha dica, na segunda temporada o Mr. Freeze surpreende muito, viu? De forma muito positiva. Ah, é? Aham. Cara, é de chorar o arco dele. Show de bola. Vou avançar. E agora, dando boa noite ao Victor Rodrigues, também conhecido aqui pela região como Avatar. Boa noite, Victor, seja bem-vindo. Dê um comentário aí, manda um salve, boa noite pra galera. E vocês também que ainda não fizeram isso, eu tô olhando aqui, ó, deixa eu ver. Não dá para ver. Normalmente eu consigo ver quantos estão curtindo a nossa live, quantos estão interagindo com ela, mas eu quero, vamos lá, pessoal. Vocês gostaram do nosso programa? Então curte, compartilha. Né? Não gostaram? Comenta aí o que não foi legal, o que não foi bacana. A gente tenta mudar, mas normalmente a gente não se importa muito. Brincadeira. A gente se importa com você. Isso, converse conosco. Exato. Nesse período de quarentena. Mascote, o nosso tempo está estourando, a gente falou bastante sobre Você Nem Imagina, mas vamos lá, eu não vou deixar você guardar essa pauta para a semana que vem. Vamos falar deste programa que você está me pedindo para entrar na pauta já faz quase um mês. É impossível que faça... quase faz um mês mesmo, porque eu estreou dia 30 na Crunchyroll, onde eu assisti. E vamos falar agora de ReZero, o segundo OVA, no caso, o Laços Congelados. Ou o título original seria Bound of Ice, ou Laço de Gelo, numa tradução mais literal. Mas Laços Congelados... Peraí, eu tenho aqui o negócio, peraí. Eu tinha um nome, droga, eu tinha colocado o nome dele em japonês aqui, eu tirei. Droga. Faz parte. Prossiga. Ele é uma adaptação de uma light novel limitada de nome ReZero Prequel Bound of Ice. Sim. Ela foi revelada em 28 de julho de 2019. Aliás, foi revelado em 28 de julho de 2019 que o OVA estrearia no dia 8 de novembro do mesmo ano. Ele chegou na Crunchyroll recentemente, né, no dia 30 de abril. E do que se trata esta animação? Bom, primeiro, para quem não sabe o que é OVA, assista o programa passado, que eu explico isso rapidamente. Resumido um pouquinho aqui,
é um episódio especial de anime, pode ter um tempo um pouco mais longo que um episódio normal, nunca chega ao tempo de um longa-metragem propriamente dito. Aqui, para quem já é fã de ReZero, vamos ver como a personagem Emília conheceu seu espírito guardião e companheiro, o gatinho Peck, que trata ela como se fosse uma filha. Diferente do primeiro OVA, que é mais uma historinha paralela, que não traz muita coisa, aqui a gente vai ter muitas coisas interessantes se você é um fã de ReZero, que nem eu, ou talvez um pouco menos do que eu, porque é difícil ser tão fã quanto eu. Brincadeira. Vamos ver então como o Peck e a Emília selaram seu pacto, o pacto que os une. Afinal, o Peck é um espírito, né? E espíritos no mundo de ReZero fazem pactos com pessoas que podem usar magias e concedem a ele poderes e tal. Vamos ver aí que a Emília ela vivia numa floresta nevada, né? Sozinha. Se eu não me engano, é algo que ela é citado um pouquinho durante a série animada e até acho que na série de light novels, mas não tem muito mais coisa explicada sobre isso daí. Só, se eu não me engano, é até citado que ela é chamada de a Bruxa de Gelo. E isso tudo vai ser mostrado pra gente, o que acontece, mostra que tinha um povoado que via perto dela. Algumas respostas nos serão dadas, e como sempre acontece quando envolve ReZero, algumas perguntas novas irão surgir, né? Por exemplo, vamos ter algumas estátuas de gelo de elfos, né? E ao que tudo indica, talvez sejam realmente elfos congelados, o que meio que responde uma pergunta que eu já me fazia há muito tempo em ReZero, que é onde estão os elfos, né? Porque a Emília é uma meio-elfa. Para ter um meio-elfo, tem que ter um elfo inteiro em algum lugar. Tem que ter um elfo inteiro. Ou um elfo inteiro em partes. Pois é, um elfo inteiro em partes, enfim. E aí isso vai ser explicado. Coisas que eu gostei muito em ReZero, porque nesse OVA, porque ReZero ele passa dicas e informações em pequenos detalhes. O comecinho, tem um começo sem narração, sem nada, mas com algumas legendas aparecendo na tela com alguns dizeres, né? E se você tiver envolvido nas teorias como eu, você talvez conclua que nem eu, que trata-se de falas da própria bruxa da inveja Satela pro espírito Peck, que existe aí para proteger a Emília. Tem algumas coisas ou outras que eu já sabia de antigamente, de alguns spoilers que eu acabei pegando pela internet, né? Então eu meio que já sei um pouco do que é a relação dele com a Emília, e aqui isso vai ser um pouco mais explanado, mas sem entregar demais o plot principal. No final dos contos, você vai ter que ou assistir as temporadas vindouras ou ler aí as light novels. Para quem tiver curioso, a New Pop publicou há pouco tempo o 12º volume da light novel aqui no Brasil. No Japão, ele está no 22º volume, provavelmente logo sai o 23º, porque, como eu já falei outras vezes, o autor é uma máquina incansável de escrever. O filho da mãe escreve novela, escreve conto, escreve receita de bolo, história paralela, escreve história. Parece que ele está envolvido. Veja bem, Marcos, ele está envolvido no roteiro de um jogo. O cara não cansa. É isso aí, mano. Se ele gosta e se ele consegue produzir com essa velocidade, com essa qualidade, segundo você, ele tem que fazer isso mesmo. Cara, se você não gostar de ReZero, sei lá, porque eu não gosto da história ou porque eu não gosto de personagem, uma coisa você não pode negar, o cara ele sabe escrever um mundo. O mundo de ReZero é fantástico, sabe? Tipo, a história também é muito boa, isso aí. Se você, sei lá, mesmo que você não goste de personagens, a história per si ela é sensacional, porque ela é muito bem escrita e muito bem cadenciada. O mundo, ele claramente é muito vivo, ele se movimenta mesmo quando o protagonista não tá por perto. Uhum. E isso é uma coisa muito legal de você ver, né? Muitas histórias às vezes não tem esse desenvolvimento tão claro assim de um mundo que existe sem o protagonista estar olhando. E por fim, aspectos técnicos, eu não tenho muito o que falar aqui, porque para quem conhece o anime principal, o anime em si já é o mesmo estúdio, são os mesmos dubladores, o mesmo grupo, o mesmo pessoal envolvido na produção, né? Então a qualidade é a mesma. Qualidade espetacular, né? Mesma qualidade espetacular da série animada. Por fim, para quem é fã de ReZero que nem eu, a segunda temporada deve estrear em outubro, então fiquemos aí no aguardo. A minha nota para ReZero
laços, como é que é? Laços congelados. Laços congelados. 4 selos congelados também. Muito bom. 4 selos vale a pena. Assista essa obra e entenda um pouquinho da solidão da Emília. E já fica aqui a minha dica. Tem coisas que é bom você prestar atenção nesse OVA, porque são respostas para perguntas que você vai se fazer se você assistir a segunda temporada. Excelente. Essa dica importante do mascote aí, que entende tudo de anime. E essas dicas, essas informações, é só aqui no Nerd em Pauta. Então, vale uma curtidinha aí sua, vale uma compartilhada. Faça como todos os nossos amigos que nos assistiram até agora. Estamos com 16 viewers simultâneos. Eu agradeço a presença de vocês. Eu gostaria que vocês interagissem mais conosco, mandassem mensagens, mandassem comentários aí. Eu gostaria de dar um boa noite para a Thaís Cristina, que entrou na live agora há pouco. Infelizmente ela pegou o finalzinho, mas é melhor chegar e dar tchau do que não chegar a tempo, não é mesmo? Exato. Aí você tem que acabar correndo atrás do trem, que nem o Paul Mansky. Ó, ataque de oportunidade, hein? Então é isso, meus amigos. Se você tem uma proposta comercial, um anúncio, quer vender algum tipo de produto, serviço ou algo do tipo, entre em contato com a gente aqui nas nossas redes sociais. Tá aparecendo os nossos twitters aqui embaixo. Você pode procurar a gente também no Facebook e a gente vai achar uma proposta comercial de acordo aí bem bacaninha para vender o seu produto, comércio, serviço. Beleza? Não esqueça de ir lá na página da Hexatons, curtir, comentar, compartilhar, falar que adora a gente, falar que ama o Arauto, falar que quer casar com a deusa. Não importa. Qualquer coisa que você mandar, a gente pode ler. Algumas a gente vai ignorar, outras a gente vai provavelmente mandar para a Interpol, tudo depende do nível de ameaça, mas de uma forma geral a gente vai ler todas. Beleza? Exato. Quer fazer mais algum comentário, Davi RPG? Bom, primeiro aqui, falar aqui do Anderson Zambaldi, que comentou que começou a assistir mais anime por causa da gente. Olha só que legal. Espero que você... Ele falou que as dicas são boas. Que bom que você está curtindo, Anderson. Fico feliz de verdade que você esteja aí assistindo mais animes e gostando das dicas que a gente dá. E Vitor Rodrigues perguntou, esse anime só tem na Netflix? Não, ele tem na Crunchyroll, Vitor. É isso aí, Vitor. Infelizmente só a Crunchyroll, mas é capaz que... Se você olhar e garimpar os serviços de streaming aí de anime, não sei Crunchyroll, mas, por exemplo, tem muito anime que tem na Crunchyroll e na Netflix, na Crunchyroll Sim. E na Amazon. De cabeça, eu sei citar que tem aquela tranqueira daquele Sword Art Online, que tá nos dois. Memories of Grand Quest War, que é um anime muito legal, a gente pode trazer aqui para comentar também. Eu preciso ver, porque ele me lembra muito Records of Lodoss War. Eu acho que não tem ligação, porque Não tem. Não tem nenhuma ligação. Provavelmente é uma inspiração só serviu de inspiração. Talvez seja o nome que é parecido, mas só isso. Não, o desenho é muito parecido. Eu assisti Record of Lodoss War. Não sei, Lodoss War, se não me engano, acho que ele é espacial, né? Space Opera. Não, Record of Lodoss War é medieval. Tem anão, tem elfa, tem bruxo. É muito louco. Ah, cara, então eu tô confundindo com alguma outra obra que eu devo confundir dos nomes. Mas enfim, vou procurar assistir também. Que mais que tem? E ReZero, ele tá disponível na Crunchyroll, mas tipo, tem tudo que foi produzido de ReZero tá lá. Você tem o anime original, você tem o anime original dublado em português, que tá com uma dublagem bem legal. Você tem a versão do diretor, que é um pouco mais... que tem algumas coisinhas, poucas modificações, mas tem uma cena final no último episódio que é o gancho para a segunda temporada, e você tem os OVAs lá também. É isso aí. Gente, eu tenho mais um comentário que eu preciso ler aqui, até reagir com força para o nosso amigo Anderson Zambaldi, que comentou que ele acha muito curto o tempo da nossa live, que a gente prometeu no final do ano passado lives de 1h30 e ele não se esqueceu. Cara, eu vou falar a verdade, tá? Eu quero muito fazer lives de 1h30. Mas eu quero que esse númerozinho no canto da minha tela aumente, né? 1h30 para 15, 16 viewers é legal, mas eu quero falar mais tempo para mais pessoas. Então, espalhe a palavra do Nerd em Pauta. Quando os nossos viewers começarem a aumentar e a pedir, a gente vai fazer lives, quem sabe, 24 horas de live. A gente só vai saindo para ir no banheiro e tomar água, sei lá. Atualmente, Marcos, nosso tempo médio é de uns 40... A gente tenta fazer, 40, 45 minutos, né? Uhum. Vamos fazer o seguinte, então...
Se a gente conseguir bater a meta, uma meta humilde aqui, hein, de 30 viewers simultâneos, pelo menos, sei lá, a gente chega a 30 viewers e mantém isso daí por pelo menos metade da live, a gente começa a fazer live de 1 hora. Demorou. Gostei. É isso aí. O Anderson também comentou que a Netflix está de parabéns com os animes, principalmente com os originais deles, alguns muito bons. E é isso aí, pessoal. Estou recebendo uma chicotada aqui do nosso editor, que está falando do horário aqui já, mas tudo bem. É isso, pessoal. Por essa semana, ficamos com esses assuntos. Se você tem dicas, sugestões, críticas, conselhos, pedidos de namoro, não para mim, nem para o mascote, mas para alguém da live, né? A gente aciona. Hoje tiveram alguns querendo mozões para si. Então vai lá, o Nerd em Pauta servindo de Tinder na quarentena, né? Não, aquele programa do SBT, aquele programa do judeu, namoro ou amizade? Eu não sei se é namoro ou amizade o nome. Não importa. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu agradeço todas as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Um abraço para o Anderson, para o Avatar, para a Thaís, para o Cassiano, para todos que nos assistiram, para o Renan que veio, me zoou e saiu, não sei. Gente, voltem aqui. A gente vai tentar ficar em casa com vocês de novo na semana que vem, no mesmo horário e na mesma plataforma. Isso aí, pessoal. Se cuidem e fígado para vocês. Oi? É uma piada muito antiga. É uma piada muito antiga. Ok. É isso, pessoal. Boa noite e até a próxima.